Ok. Bom, na segunda parte da aula eu vou começar o livro de combinatória analítica do Flageolet Sedgwick e, portanto, a gente vai mudar um pouquinho de perspectiva, a gente vai vendo ao longo dessa parte. E eu vou começar do começo, porque eu acho que é um bom lugar, e a gente vai falar de classes combinatoriais, em inglês combinatorial classes. O Bruno pode tentar decifrar uma melhor tradução de combinatorial classes em vez de combinatoriais, mas foi a escolha que eu fiz aqui. E a ideia dessas classes é que a gente vá fazer uma álgebra com elas, da mesma forma que a gente tinha uma álgebra de funções geradoras, a gente vai fazer uma álgebra de classes combinatoriais, e na verdade é um objeto um pouquinho mais rico, mas antes de explicar o que ele é e dar um nome do que ele eu vou dar alguns exemplos do que são classes combinatoriais, as definições, para depois, quando a teoria começar a juntar, a gente ver os nomes mais formais desses objetos. Então, o que é uma classe combinatorial? Uma classe combinatorial a gente vai denotar por A, e tem duas coisas lá dentro, né? É um conjunto de objetos, que em geral vai ser identificado com a própria letra A, com uma função que sai de A em N, e que para cada elementozinho de A dá um número que a gente vai denotar como norma de A, e talvez o melhor nome para isso seja o peso ou o tamanho desse objeto A que está nessa classe combinatorial. E uma das exigências das classes combinatoriais é que você não pode fazer isso de qualquer forma, certo? Isso é uma ideia muito típica, né, quando você vai fazer qualquer coisa. Se você tem dois objetos juntos, tem alguma compatibilidade entre eles. E aqui a questão de compatibilidade é que você não tem infinitos objetos de um peso dado. Então, mais precisamente, né, se você olhar para AN, que eu vou denotar como os objetos da classe com peso igual a n, é finito. Certo? Então, esse conjunto de objetos de peso n é finito para todo n, né? E isso quer dizer, em particular, que esse conjunto de objetos é inumerável, certo? Porque você tem sempre um número finito para cada natural. Então, ele vai ser numerável. E uma outra consequência muito interessante, aproveitando também para dar um pouquinho de notação, é que o conjunto dos elementos que tem peso menor ou igual que n também é finito. Então, e isso é muito importante, se você pensa em computação, né, é que se você sabe que você nunca vai tratar de coisas com tamanho maior do que 1 milhão, isso é um conjunto finito e, portanto, vai caber em algum computador. Talvez não no seu computador hoje, mas quem sabe no computador do futuro, né? Claro que em algum momento, quando isso ficar maior do que o número de partículas no universo, vai dar errado, mas a teoria, pelo menos, é que você sempre consegue fazer coisas de tamanho finito, porque coisas de tamanho finito dependem de outras coisas de tamanho finito, que são sempre finitas. Então, em algum sentido, essa estrutura de ser finito para cada n ajuda a você trabalhar, né? E a outra definição, né, é que AN, e aí percebam a sutileza da notação entre o A caligráfico e o A reto. Eu vou tentar manter isso com a minha caligrafia, vocês me digam se dá para entender ou não. Em geral, deve dar para entender do contexto também. Então, AN é o cardinal de AN, é isso? E essa sequência AN é conhecido como sequência de contagem de A. Certo? Porque você vai contar o número de objetos de A baseado nessa sequência. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, fazer aqui exemplos 1. Você pode pegar A como o conjunto de alunos da turma.
E só para exemplificar, não é isso? Você pode definir várias funções de peso aí. Você pode definir uma função de peso simples, não é isso? Que todo aluno tem peso 1. Vocês emagreceram bastante. E isso daqui corresponde essencialmente a contar. Certo? Estou contando alunos. Eu só estou contando os alunos e eu não estou separando por nada. Por outro lado, eu poderia fazer que o peso de A fosse o período de você. Certo? E quando eu faço isso, eu estou separando os alunos de acordo com o período. Né? Nada muito revolucionário aqui. Uma outra coisa, só para enfatizar, que você pode definir que o peso de A é 1 se você está na graduação, 2 se você está no mestrado. E você poderia até imaginar que ele seria 0 se você fosse um aluno ouvinte. Certo? Então, para quem está aqui de ouvinte, esse peso é 0. E, sei lá, isso poderia corresponder ao trabalho total. Certo? Um aluno de graduação vai fazer um trabalho 1, um aluno de mestrado tem que trabalhar mais, porque afinal de contas ele quer ganhar um crédito de mestrado, ele vai ter peso 2, o aluno ouvinte ele trabalha o quanto ele quiser, então talvez 0. Talvez o aluno ouvinte trabalhe muito mais também, nunca se sabe. Beleza? Deixa eu dar um outro exemplo nessa mesma linha, né? Você pode ter G, o conjunto das árvores. E aí você vai dizer, pô, Bernardo, por que você não usou A? Primeiro porque a notação do livro é G, e esse G vem de gerais. Então, por isso que tem um G. E você pode fazer com que o peso de uma árvorezinha G seja o número de nós. Certo? Então, uma árvore é uma coisa assim, não é isso? Então, essa daqui teria peso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses números são só para contar quantos nós tem. Mas você também poderia dizer que o peso de G é um número de folhas. E aí, aqui vocês vão ver a utilidade de ter numerado. Aqui só tem 4 folhas, né? Que são os nós 2, 5, 6 e 7. Algumas pessoas reservam a palavra nós para as coisas internas, então no caso dessa árvore, o 1, o 3 e o 4, mas eu vou, na maior parte das vezes, usar nó para qualquer coisa. Tá? Então, tanto interno quanto externo, e folha, por outro lado, é sempre muito claro, são esses objetos externos, 2, 5, 6 e 7, nesse exemplo. Tá bom? Então, a próxima definição é a função geradora de A, não é isso? E a função geradora de A, também chamada de função geradora ordinária, por conta das exponenciais que a gente viu da vez passada, mas eu vou chamar só de função geradora. A função geradora de A é dada pela soma em todos os elementos de A de Z elevado a A. E como vocês podem entender, isso aqui é a soma em N, da soma em A pertencente a N, de Z elevado a A, certo? A gente vai separar o conjunto A dos nossos objetos pelo peso deles, ou pelo tamanho deles, dependendo de como vocês quiserem pensar. E aí, se A está em AN, esse peso de A é N. Então, se você fizer as contas, isso dá soma em N, Z elevado a N, vezes a N, porque você tem N termos aqui nesse conjunto AN. Então, repare de novo a diferença, né? Em cima era o conjunto AN, o A caligráfico, e aqui embaixo é AN com A romano normal para o número de objetos. Certo? Então, você pode fazer várias operações com isso. A primeira operação é a operação de extração, né? Que a gente já viu também, né? ZN A, e isso daqui é chamado de A de Z. Desculpa, estava faltando aqui. Então, ZN A de Z é o extrator de coeficientes, e isso daqui simplesmente dá A subíndice N. Então, isso também é
relativamente tranquilo, a gente já tinha visto. Então, uma vez que a gente tem uma classe com peso, o peso dá automaticamente para a gente a função geradora. Então, a função geradora ela é um objeto derivado da classe combinatória, onde a gente está. E, como eu falei, né, o interessante é a gente fazer uma álgebra disso. E a álgebra que eu vou começar trabalhando agora são os produtos. Então, álgebra, digamos, 1, produtos, que é um exemplo bastante natural. Então, imagine que você tem uma classe combinatória que você quer dizer que ela é o produto de duas classes combinatórias B e C. Então, veja, lá em cima a gente disse que uma classe combinatória era um conjunto e uma função peso. Então, aqui a gente vai ter que dizer quem é o conjunto e quem é a função peso nesse conjunto que a gente construiu. Então, o conjunto dos objetos é naturalmente dado pelo produto cartesiano deles. Então, um conjunto, um elemento, um objeto A pertencente a A, ele vai ser descrito como um elemento B de B e um elemento C de C. Então, isso é... Então, para todo elemento B e para todo elemento C de B e de C, a gente gera um elemento novo de A. Isso é bastante razoável. O que é interessante, é claro, qual seria o peso de A. E você pode pensar em várias definições, mas uma delas é que se você tem uma coisa que tem um cara de peso B e um cara de peso C, o peso natural seria a soma deles. Você pode argumentar outras coisas. Na aula passada a gente até viu uma coisa que talvez desse peso dobro para um dos outros elementos, né? Mas aqui a gente vai, pelo menos, fazer esse exemplo, né, que é o exemplo básico, com a soma. E agora a questão é, será que eu sei qual é a função geradora de A, dadas as funções geradoras de B e C? E vocês já sabem qual é a resposta, mas eu acho muito interessante fazer a conta da resposta. Porque quem é A de Z? A de Z, por definição, não é isso? É soma em A pertencente a A de Z elevado a A. Só que quem que é isso? Isso é a soma. Um elemento A de A nada mais é do que um elemento B, um elemento C, em C. Deixa eu apagar aqui. Certo? A é o elemento BC, e você faz Z elevado a A. Ora, uma vez que você fez isso, você pode substituir o peso de A por peso de BC. Então, aqui a gente obtém soma em B pertencente a B, soma em C pertencente a C, de Z elevado ao peso de BC, que é Z elevado a B, mais C, porque esse é o peso de BC. E aqui tem um pouquinho de álgebra que vai nos ajudar bastante, não é isso? Que Z elevado a B mais C é igual a Z elevado a B mais Z elevado a C. Então, com isso, a gente pode escrever essa soma como soma em B pertencente a B, de Z elevado a B, soma em C pertencente a C, de Z elevado a C. E aí, quando você escreve isso, você percebe que você não teve que manipular nada, você não teve que fazer nenhuma operação calabrosa, e você descobriu automaticamente que A de Z é B de Z, C de Z. Então, nessa operação, a gente nem viu o que a gente tinha precisado fazer, no caso das funções geradoras clássicas, porque a gente nunca usou o Azão N lá de cima. A gente nunca substituiu o Azão N ou o Bzão N em nenhum lugar. E apesar disso, a gente conseguiu provar que A de Z é igual a B de Z vezes C de Z. Então, de alguma forma, essa dedução pode ser usada para mostrar que quando você escrever somatório
se escrever o AZ, o BZ e o CZ não como os somatórios em A, nos elementos, mas o somatório nos pesos, essas fórmulas também não certas. Então, você pode usar isso daqui para deduzir a outra fórmula. Beleza? E para usar esse exemplo, né, nas árvores que a gente viu, o que é uma árvore? E aqui eu não vou usar uma árvore qualquer, porque tem uma pequena dificuldade. Eu vou fazer um exemplo um pouquinho diferente, mas só para vocês já terem um gostinho. Então, eu vou falar de árvores binárias. Então, o que é uma árvore binária? Uma árvore binária, ela pode ter uma folha, e eu vou denotar a folha como um círculozinho aberto, ou, se ela não for uma folha, ela é um nó, que tem o nó, e como ela é binária, não é isso? Ela tem duas árvores binárias atrás. Então, se a sua árvore binária é ou uma folha ou um nó com isso, você pode dizer que a sua árvore binária ou é uma folha ou é um nó com duas árvores binárias atrás. Certo? Da mesma forma que a gente fez antes. A gente pode formalizar isso um pouquinho mais, a gente até vai formalizar isso um pouquinho mais, mas o fato de você ter duas árvores binárias, isso quer dizer que você vai fazer o produto, certo? Das duas classes. E aí, quando você diz, eu vou fazer o produto, e você olha a definição aqui em cima, deixa eu voltar um pouquinho, né? Essa definição do par ordenado BC, certo? Esse par ordenado BC dá pra gente que a ordem que as árvores aparecem importa, porque é um par ordenado, não é um conjunto. Então, em particular, a gente está dizendo que essa árvore binária aqui, aliás, essa árvore binária aqui é diferente do simétrico. Ué? Espera aí. É diferente. As minhas cores deram banho. É diferente da simétrica dela. Bom, e aí você obtém essa equação para a sua árvore binária e você pode dizer, ah, legal, eu tenho uma equação para minha árvore binária, então eu posso resolver. E de fato, você pode resolver e você escreve que B é 1, né, certo? Aqui tem um coeficiente 1 na frente, se você lembrar, mais ou menos raiz de 1 menos 4 AC, certo? A é a bola cheia, o C é aquele ali, e aqui é 1 porque é menos 1, divididos por duas bolas. Então, isso é uma equação que mistura um pouco o espírito do livro de combinatória analítica, certo? Você escreve a equação e vai, e um pouco o espírito do Knuth de usar símbolos e fazer a conta com os símbolos. Então, aqui eu estou usando bastante isso, e eu queria só tirar uma conclusão dessa fórmula. Porque, primeiro, essa fórmula tem um mais ou menos, então a gente tem que decidir se vai pegar o mais ou o menos. A gente vai conversar sobre isso na hora que for questão de resolver essa equação. Mas se você lembrar do que a gente fez, essa raiz quadrada a gente vai expandir com um teorema binomial, né? E a gente gostaria de expandir isso aqui como soma de meio kk, não é isso? 4 bola, menos 4 bola, elevado a k. Isso aqui é a expansão do teorema binomial para raiz quadrada, certo? Tem uma raiz quadrada, você bota isso. Tem todo um problema de como é que calcula isso, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas, como vocês podem ver,
quando você expandir essa fórmula, você sempre vai ter uma bola branca e uma bola preta. Você sempre vai ter uma folha e um nó, uma folha e um nó, uma folha e um nó. Exceto que no denominador tem um nó sobrando. Então esse nó sobrando vai cancelar um dos nós internos. E você acabou de descobrir uma coisa que todo mundo já sabia, mas você descobriu puramente, formalmente, não é isso? Resultado fantástico, que toda árvore binária tem n nós e n mais 1 folhas. E, portanto, ela tem sempre 2n mais 1 objetos. Então, é um resultado super legal. E aí depois a gente pode se perguntar qual é o peso que você dá para a folha, qual é o peso que você dá para o nó, certo? Por enquanto a gente nem disse qual era o peso de nenhum deles, então você ainda pode escolher isso. Mas é para aí que a teoria pode ir. Então, a próxima coisa que a gente vai ver são as outras operações de álgebra que a gente pode fazer com objetos combinatórios e qual é a operação que corresponde no conjunto e na classe, de um lado, e qual é a operação que corresponde nas funções geradoras do outro.